Parte 1 Bainhas Vermelhas. Ao perceberem a aproximação dos retentores de Oden, os cidadãos de Wano se acalmam e notam que o enorme dragão que viram há pouco não é Kaido. Mas existe outra figura ali que os faz ficar espantados. Um fantasma do passado que veio mudar o presente, a raposa de fogo Kinemon e os outros lendários Bainhas Vermelhas. Eles saem da bruma como verdadeiras assombrações, mas não para assustar e sim consolar. A população parece não acreditar no que está vendo, como se isso fosse um sonho, um milagre, e realmente é. Mas apesar dessa euforia, dessa ilusão, a gente precisa analisar mais profundamente e racionalmente alguns pontos aqui. O primeiro a constatar é o fato da Shinobu estar com eles, algo que me deixou muito feliz. Ela é sim uma retentora de Oden, apesar de não ter oficialmente esse título. Ela sofreu e lutou como todos, acreditando em seu Lorde e no retorno do clã Kozuki. E se não for para ser considerada uma bainha vermelha de Oden, que seja então considerada uma bainha vermelha de Kozuki Momonosuke. Importante também a gente notar a ausência do Izo e principalmente de Ashura Douji, cuja última ação foi feita no capítulo 1008 ao se sacrificar pelos bainhas, se explodindo junto do falso Kozuki Oden de Kanjurou. E a sua última aparição é no capítulo 1023, nesse pequeno quadro em que ele está completamente fora de combate em uma poça de sangue. E apesar de não parecer o suficiente para matar alguém em One Piece, pode ser que Oda traga mesmo aí algumas baixas e o Ashura Douji pode acabar sendo uma delas. O Inuarashi, que lutou contra o Jack no cenário em que o Ashura Douji estava, sumiu no capítulo 1026 e só reapareceu no capítulo 1050. Ele pode ter tentado reanimar seu companheiro, mas acabou não conseguindo, pois quando ele reaparece, tá sozinho. E tem mais aqui. Eu percebi que nesse capítulo ele é o único bainha vermelha que não aparece chorando de felicidade. E quando é mostrado na fileira com seus companheiros, tem uma expressão diferente dos demais, como se, apesar de tudo, tivesse falhado em algo. Enquanto todos estão com uma expressão mais séria, ele tá com uma expressão mais sofrida. E a reaparição dele sem o Ashura, que tá ausente nesse quadro, me faz pensar que ele pode sim ter realmente se sacrificado, ter dado a vida pela aliança. A ausência do Izo também deve ser notada porque sua última aparição foi no capítulo 1041 numa situação crítica. Após trocar tiros com um membro da CP0, ele já estava bem machucado e ainda cai desmaiado, totalmente destruído, em um quarto que estava sendo consumido pelo fogo. O Izo também pode ser mais uma baixa pro Oda mostrar que uma guerra é assim, que eles não teriam conseguido vencer se não fossem por esses sacrifícios. Eu só fico meio na dúvida em relação ao Izo, porque no último capítulo o Marco apareceu assim, literalmente de braços cruzados. Então pode ser que ele e o Ashura já estejam aí em lugares seguros, mas assim como o Luffy e o Zoro fora de combate, recebendo tratamento devido ao seu estado grave. E o último detalhe em relação às bainhas é esse aqui. Nesse painel temos Denjiro, Kawamatsu, Nekomamushi, Kikunojo, Kinemon, Inuarashi, Raizou, Shinobu e Kozuki Momonosuke. 9 silhuetas que atravessaram a névoa numa noite enluarada e trazem um anúncio divisor de águas para a história do país de Wano. Seriam essas as 9 sombras da noite de lua cheia da profecia da Toki? Tem até um cidadão aleatório que aparece ali falando, a profecia da lei de Toki está se realizando. E a gente vê eles realmente surgindo como sombras e trazendo novos tempos para o ano. Então pode ser que essa de fato seja a conclusão da profecia da Toki. Inclusive não esquece que eu sou o Lipe e eu ficaria muito agradecido se você já deixasse aquele like que ajuda pra caramba e também se inscrevesse aqui no canal se você, meu querido, ainda não é inscrito. Aproveita também, para checar a nossa incrível loja www.chapeusdepalha.com, meu amigo. São várias estampas incríveis, maravilhosas, que eu tenho certeza que você vai amar trajar. Então, dá essa conferida aí. Parte 2, Chapéus de Palha e Yamato. Yamato se anuncia falando que é o filho de Kaido e acaba assustando os Chapéus de Palha, pra logo dizer que não é inimigo deles e fazer uma apresentação mais digna. Eu navegarei com vocês de agora em diante. Eu sou o Kozuki Oden, mas podem me chamar de Yamato. Prazer em conhecê-los. O Sanji e o Brook se entregam à sua beleza, a Nami e o Usopp ficam meio assustados ali, o Frank meio ressabiado, a Robin intrigada e o Jinbe age como um verdadeiro vice-capitão ali, dando papo retíssimo.
Você pode dizer o que você quiser, mas enquanto essa informação não vier do Luffy, simplesmente não tem nada confirmado. Então aguenta coração que o pé da Yamato já tá quase ali no Sunny, falta só a confirmação realmente por parte do Luffy, que lá no primeiro capítulo de One Piece diz que quer 10 companheiros na sua tripulação. Então caso a Yamato, que pra mim já tá 99% no bando, realmente entre, poderemos ter aí um membro final dos Chapéus de Palha. E pra quem tá pensando que o Luffy vai recusar, né, porque nenhum outro tripulante chegou se metendo assim no bando, lê do engano, porque a Robin fez pior do que isso. Ela foi realmente uma antagonista no arco de Alabasta pra no pós-arco chegar no Going Merry pedindo pra se juntar ao bando, tomar uma recusa praticamente de geral, mas o Luffy aceitou. E é isso aí, né? Ele reconheceu algo diferente nela, um valor pelo qual valia a pena se arriscar. E a Yamato já provou muito mais do que isso. Ela tem essa vontade de fazer parte, tem muito que agregar no bando, tem um sonho, tem um passado triste e tem uma função específica que é ser a diarista de bordo. E pra quem diz que ter uma diarista de bordo só na reta final é meio estranho, vale lembrar que essa é a primeira volta que os Chapéus de Palha vão dar no mundo. Mesmo depois que One Piece acabar, a aventura desse bando percorrendo todo o planeta vai continuar. Eles vão visitar várias ilhas que ainda não viram, como a gente também não viu e talvez nunca vá ver. Vão fazer novos amigos que a gente pode nunca conhecer. E essa jornada pode ser toda registrada pela Yamato. Então a função dela no bando também seria muito importante. Mas na minha cabeça, na minha concepção, ainda tem uma coisa faltando nela que eu acho que pode acabar sendo trabalhada nesse fechamento de Wano, ou vai ser uma questão a ser resolvida com calma conforme a personagem vai se estabelecendo na tripulação, que é essa ideia, né, dela continuar se autoproclamando Kozuki Oden, o que, sei lá, pra mim é um pouco estranho. Me parece um passo muito importante, né? É legal você ter ídolos, se inspirar, admirar, mas não achar que é o próprio Ronaldinho Gaúcho. Enfim, é isso. Tá quase lá, mas esse mesmo capítulo que encheu a gente de esperança também dá uma margem pra ela ficar em Wano ao vermos que a própria concorda com a afirmação de Jinbe, que depende do Luffy. Mas como, né, pelo Luffy até uma árvore maluca andante de Thriller Bark entraria no bando, eu acho que o quarto da Yamato já está reservado. Mas tem uma consideração importante que a gente precisa levar em conta. Segundo Kaido, Yamato tem a fruta da divindade guardiã do país de Wano, e esse termo usado para definir a Akuma no Mi é muito sugestivo para a personagem continuar na região e ter suma importância ali. Okuchi no Makami era uma divindade em forma de lobo e suas estátuas eram colocadas em frente a templos semelhantes ao castelo da capital das flores como forma de se prevenir contra ladrões, azar e incêndios, o mesmo que acabou com o castelo dos Kozuki. Então também tem alguns pontos, tá, e algum simbolismo que contribui para a ideia dela ficar, mas o que talvez mais me convença, mano, além de tudo que ela já fez, né, de que ela realmente vai entrar no bando, é a vontade de Oden. O Oden era um homem com um coração dividido, uma parte em Wano e outra parte no mundo. Era sua herança ser o Shogun e proteger o país, mas algo dentro dele dizia que os mares também clamavam por ele. A gente tem uma cena muito icônica em que ele deixa claro que se não virar as costas para Wano agora e olhar para o que está acontecendo com o país, ele não conseguiria seguir sua jornada pelo mar. Então ele era muito dividido entre o dever dele com Wano e o compromisso que ele tinha com o mundo. Não só, né, por ser sua vontade aí explorar todos os mares, mas por saber que ele era alguém de suma importância para a mudança desse planeta. E agora a gente tem duas pessoas que herdam o propósito de Oden. O Momonosuke herda o propósito de Oden para com Wano, de proteger o país como um lendário Shogun, e a Yamato herda o propósito de Oden para com o mundo, de viver a vida nos mares e contribuir para seu capitão se tornar o rei dos piratas, e assim realizar o feito que nem Roger foi capaz de fazer. E essa bifurcação de vontades do Oden casa perfeitamente com os papéis que Momonosuke e Yamato podem desempenhar caso ela se junte ao Chapéu de Palha. Tem que falar de quem? Carrot? Carrot? Cenoura? Coelho? Não sei quem é. Parte 3, Wano e Otama. Outro destaque enorme que a gente tem no capítulo é essa figurinha aí.
A Tama começa explicando que seu poder supremo e lendário dura mais ou menos aí um mês e que depois disso os seres que foram atingidos por ele têm a opção de escolher como eles querem viver. E parece que a Espido, né, é um excelente exemplo do que eles vão preferir, afinal, agora ela tá muito mais feliz que antes. E para deixar ela ainda mais feliz, Tama diz que vai querer a Espido do seu lado para sempre, mas não como uma escrava, não como uma serva ali, né, e sim como uma presença materna. Mano, que golpe de fofura extremamente efetivo. E aí entramos no discurso que é o fio condutor que guia esse capítulo, que evoca imagens, que traz lembranças e é muito, muito poderoso. Foram longos 20 anos desde que meu pai morreu. Vocês todos fizeram excepcionalmente bem por terem sobrevivido a esses anos tão difíceis. As liberdades do Festival do Fogo não devem acabar hoje. Começando por amanhã, todos vocês serão capazes de viver como desejarem. Vocês poderão beber o quanto quiser. Vocês não serão mais cobrados pela água limpa. As fábricas tóxicas que destruíram nossa terra serão abolidas. A escravidão deixará de existir no país de Wano a partir de hoje. E através das palavras de Kozuki Momonosuke, as memórias de tempos distantes florescem na mente dos cidadãos de Wano. Os próprios moradores têm dificuldade em acreditar nessas palavras, dizendo que o Orochi mais o Kaido, e claro que é difícil aceitar que uma realidade tão milagrosa esteja se tornando realidade. É claro que é difícil ver pessoas que você acreditou estarem mortas na frente e diante dos seus olhos. É claro que é difícil, porque tudo, absolutamente tudo, nesses últimos 20 anos tem sido difícil. Viver para essas pessoas tem sido difícil. E o Oda vai guiar nossas emoções com uma maestria tremenda aqui. A Otama lembra da maior dor de sua vida, de crescer na miséria, de ver seus pais já sabendo que morreriam dentro de poucos dias. Otama se lembra da despedida, em que ela agora, mesmo sozinha no mundo, só deseja que seus pais descansem onde quer que eles estejam, tendo certeza que em vida eles não tiveram oportunidade para isso. Vemos ela dizendo que vai ficar tudo bem, mesmo não tendo nenhuma certeza disso. Otama começa a vender chapéu tentando encontrar um jeito de preencher sua barriga, seu tempo e sua vida. Só que ninguém quer comprar, ou melhor, ninguém tem condição, ninguém pode comprar. Até que surge Tenguyama Hitetsu, um personagem que, assim como seu rosto, ainda mantém suas motivações escondidas. Alguém que foi fundamental na vida de Tama e agora se torna essencial na vida de Toko. Ele, que eu ainda tenho minhas suspeitas de que seja Kozuki Sukuyaki, aparece e diz que vai comprar um chapéu, e com essa simples ação faz os dias de chuva daquela garota terem um pequeno lampejo de sol, seja como brilho refletido numa moeda de ouro ou como fé inundando seu viver na confiança inabalável de dias melhores. Uma crença que vai sendo alimentada a cada nova luz que aparece em sua vida. Mas mais importante que o dinheiro que Tenguyama Hitetsu lhe dá é a empatia que ele demonstra ao dizer que deve ter sido muito difícil para ela viver como uma órfã, o que a faz abrir os ouvidos e principalmente abrir o coração, que logo então é preenchido de esperanças ao ouvir as seguintes palavras: logo, os poderosos guerreiros do clã Kozuki irão retornar. Quando esse dia chegar, finalmente nos livraremos desse maldito Oni. Eles não envenenarão mais essa terra. Isso é mesmo verdade? Então eu não vou desistir. Nesse capítulo, Oda usa a Otama, uma personagem que a gente já criou um carinho e afeto devido às relações com Ace e com Luffy, para mostrar como é o sentimento mais profundo de um cidadão de Wano. Essas memórias são parecidas na mente de cada um. A dor existe em todos, de como era a situação com a regência de Orochi, de como era o sofrimento de perder tudo sem poder fazer absolutamente nada, de como a esperança parecia morrer a cada dia, mas como os nomes do Kozuki ecoavam através dos anos, prometendo tempos de alegria e também de glória. Otama vai aos prantos no colo de Nami, que talvez seja a pessoa que melhor entenda seus sentimentos. Nami também era órfã, também perdeu sua mãe de maneira trágica, também sofreu nas mãos de tiranos e também teve sua infância arrancada à força, obrigada a trabalhar desde pequena. Pois é, ela também teve que lutar sozinha para sobreviver. Só que a Nami só pôde encontrar liberdade aos 18 anos graças às ações do mesmo homem que hoje faz a Otama chorar de alegria e a permite ainda assim viver uma infância. E aí a gente vê como a influência do Luffy é tão poderosa nas pessoas e a importância de ter alguém que realmente entende a gente, que pode nos acolher e ajuda em momentos difíceis.
Esse sorriso da Nami é um sorriso de compreensão, do entendimento mais profundo que uma pessoa pode ter do que é se prender a uma fagulha de esperança numa imensidão vazia de afetos, para então vivenciar o amanhecer de um novo mundo, de uma vida mais leve, de uma vida mais livre, de uma vida mais feliz. É um sorriso de quem entende essa dor e de quem entende esse alívio. A escolha da Nami como uma pessoa que acolhe, que abraça Otama nesse momento, é simplesmente uma decisão perfeita. E agora esse sorriso é o de alguém que sabe que, além de ter dado o seu melhor, foi capaz de realizar a mudança necessária para mudar a vida não só dessa criança, mas de toda uma nação. Um sorriso de conquista, não por ter derrotado Kaido, a criatura mais forte do mundo, mas sim por ter libertado as fronteiras emocionais de todo o país de Wano. Luffy, que apesar de no capítulo passado estar com um sorriso no rosto, nesse o inicia sem, mas ao ouvir as palavras de Momonosuke mesmo inconsciente, sente que todo o seu esforço valeu a pena e que nesse momento o futuro Shogun de Wano tá assumindo seu papel como líder do país. E como acompanhar essa incrível jornada do Momo e não acabar sorrindo como Luffy? É isso, o Oda foi genial em trazer a perspectiva da Otama, uma criança que nunca fez nada pra merecer isso, um personagem que temos carinho e queremos cuidar pra mergulhar em camadas muito mais profundas e revelar as cicatrizes que os 20 anos de noite deixaram no país, e mostrando que através das palavras de Momonosuke, os corações se encheram de esperança, assim como os olhos de lágrimas. Esse não é só o poder das palavras, mas também o poder das promessas cumpridas. Não só da volta dos Kozuki, mas também do juramento feito por Monkey D. Luffy. Eu farei isso se tornar normal pra você. Eu garantirei que quando sairmos desse país, ele será um lugar onde você possa comer à vontade. Parte final, o grande Shogun de Wano, Kozuki Momonosuke. Erguendo a Ame no Habakiri, Momonosuke continua seu discurso acalorado. O regime tirânico de Orochi e a ameaça de Kaido acabaram. Eu conheci amigos corajosos e poderosos na minha viagem, e juntos formamos a aliança Ninja Pirata Mink Samurai e invadimos Onigashima. Kaido, Orochi e os Piratas das Feras, os monstros que os fizeram viver com medo todos os dias, eles foram punidos. Ao passo que suas palavras avançam, a convicção de seu povo em seu novo líder se torna quase palpável. Nunca esqueceremos os nossos benfeitores, que abriram o caminho para tornar isso possível. E a essa altura eu já tava pensando, meu irmão, que eloquência, que oratória, que monstro é esse tal de Kozuki Momonosuke com apenas 8 anos, mandando um discurso simplesmente sensacional desse, além de ter uma postura ali, mano, firme e incrível. E eu comecei a achar isso um tanto quanto inverossímil, né? Porque não faz sentido absolutamente nenhum uma criança de apenas 8 anos de idade ter essa capacidade retórica tão absurda e ser tão, mano, veemente desse jeito, tá ligado? Então, mesmo que fosse só pra compor, né? Fazer a composição desse capítulo e trazer todo esse peso emocional pra narrativa, simplesmente não faz sentido. E aí eu viro de página, mano, e quando eu viro de página, o Oda mais uma vez me surpreende e traz uma justificativa maravilhosa pra tudo isso. Quando vemos a silhueta de Momonosuke em primeiro plano, ele não tá todo badass, convicto e pleno de sua forma e do seu discurso. Ele tá tremendo, muito assustado como sempre foi, e como os traumas de eventos catastróficos recentes o fizeram ficar. E esse pequeno painel só mostra como nesse momento ele se tornou alguém extremamente corajoso, porque tremer nesse momento não é covardia. Coragem não é ausência de medo, mas sim a capacidade de agir apesar de senti-lo. E não tem problema você precisar de um apoio emocional nesses momentos. Por isso Momonosuke pergunta a Kinemon, seu porto seguro, o que ele deve fazer agora, o que ele deve dizer agora. Horas, se vira, meu querido, vai no seu improviso e abre o seu coração. E a coragem e a inspiração para suas próximas palavras vem através do homem que mudou o destino desse país. Ele se lembra de Luffy e diz: meu pai me deu meu nome, que significa incomparável. Eu juro honrar isso restaurando as terras áridas desse país ao paraíso que uma vez foram. Mas para isso precisamos trabalhar duro.
Por favor, emprestem-me suas forças. Viajando 20 anos no tempo, viemos para salvar todos vocês. A partir desse momento, o país de Wano será governado por mim, Kozuki Momonosuke. E que painel absurdo! E é incrível a gente perceber que nesse momento o Momonosuke não tá mais tremendo. Ele tem certeza e plena convicção de suas palavras. No improviso ali, ele conseguiu abrir seu coração e expressar as suas verdades. Ele assume o compromisso que tanto temeu assumir por não achar que era capaz. Mas ao bradar que ele é de fato o Shogun de Wano, o homem que governará o país, seu tremor passa para aqueles que eram os mais fiéis à família Kozuki. Denjiro e Kinemon são os únicos dois que aparecem tremendo entre lágrimas, enquanto Momonosuke mantém a promessa feita para seu pai e sua mãe. E como se o capítulo já não tivesse uma carga emocional monstruosa, o Oda ainda utiliza um recurso que só usa em momentos muito pontuais em One Piece. O narrador entra e diz: pétalas de cerejeira dançam em um céu futuro, no qual os guerreiros finalmente podem descansar suas lâminas. Um homem com 8 anos de idade observa seu progresso enquanto sente o ar noturno das cerejeiras da renovada terra dos samurais. Ele pode não ter muita força física, mas compensa com sua devoção ao dever e sua compaixão ilimitada. Aqui nasce Kozuki Momonosuke, aquele que mais tarde será conhecido pelo mundo inteiro como o grande Shogun do país de Wano. E essa sequência com as pétalas voando, Wano gritando, todo mundo feliz, Momonosuke determinado e o caminho até o castelo sendo formado por seus redentores, meu querido, foi tudo muito sensorial, dá pra sentir a atmosfera, é quase palpável, né? E pra mim fechou o capítulo com chave de ouro. Mano, tô todo arrepiado, cara. Fiquei muito arrepiado vendo esse capítulo, achei muito emocionante e achei principalmente muito bem conduzido. Gostei mesmo, tá? Achei importante, emocionante, significativo. E pra fechar, né, a gente precisa levantar só aqui mais algumas considerações finais. Parte extra. Alguns detalhes aí. Vamos lá, deixei alguns pontos aqui no final para agregar ainda mais a tudo que foi dito ao longo do vídeo. Primeiro, quero dizer que essa cara da Hiyori é a mesma do capítulo 939, quando ela descobre que todos os banheiros de vermelha estão vivos e fica extremamente feliz, mas diz que não deve chorar porque é filha de um grande samurai. Então essa expressão no rosto dela é a da mais profunda felicidade. Em relação ao Momo, gostei muito do design dele, cara, condiz bastante com o que eu tava pensando e achei muito badass. Me lembrou um pouco o Lark do One Piece especial Art Inui, que foi uma série de artes contando uma história não canônica do Chapéu de Palha no país de Wano. E engraçado que agora, né, só porque o molequinho virou um cara bonitão, eu não estou vendo mais nenhum Momocida. Alguém tá vendo algum Momocida por aí, mano? Curiosamente eu não encontro mais nenhum. E digo mais, tá? Eu sempre admirei o Momo por tudo que ele tá fazendo como uma mera criança de 8 anos e sei quem são os verdadeiros, quem eram os #Momovida desde o início. Vale sempre notar, tá, que ele é uma criança com a mesma idade que Otama e que, independente da classe social, também sofreu demais com a tirania do Orochi e, assim como a garota, também perdeu seu pai e sua mãe nos tempos obscuros de Wano. Quem era do movimento Momocida e quiser entrar no movimento Momovida é muito bem-vindo, porque aqui a gente preza pela vida, menos do Caribou. Gostaria também de pedir pra Nami, tá, por gentileza, pra nunca mais soltar a Otama desse abraço e que, sei lá, hein, se bobear, leva ela pro bando. No meio do capítulo, a gente também viu o Minatomo-san, que começou como um meme lá no SBS do volume 7. E pra fechar aqui, duas considerações interessantes. Primeira é que o Luffy apareceu todo ferrado, mas consideravelmente tranquilo, né, visto todo o dano que ele levou. Ele não estava literalmente morrendo quando saía do Gear 5. O que aconteceu para ele ficar bem assim? Essa forma realmente não vai ter graves consequências? Eu tô achando, tá, que o Luffy vai acabar dormindo aí um pouco mais do que esperado. E realmente espero, né, que essa forma tenha consequências duras, pra ele não sair usando toda hora. E pra fechar aqui um detalhe bem interessante, tá? O único membro do bando que a Yamato ainda não conheceu é Roronoa Zoro, que é igualzinho ao seu salvador em tempos passados, Shimotsuki Ushimaru. Então eu não acho que seja à toa que a Yamato ainda não viu o Zoraço, tá? Eu acho que quando ela vê o Zoro,
pode rolar alguma interação ali bem interessante, comentando sobre o Shimaru, a descendência do nosso espadachim e tudo mais. Então tá bem curioso isso aí, com certeza não é à toa, e quando eles se encontrarem vai ter alguma interação bacana. No mais, é isso, tá? Espero de verdade que você tenha gostado desse review. Eu amei esse capítulo, tá? Eu amei esse capítulo e eu acho que ele até traz uma ideia muito bonita e simbólica pra conclusão da história de Wano. Cara, todos aqueles anos de sofrimento sumiram nesse momento. Agora é a alegria que preenche o coração de seus cidadãos e não o medo. Isso pra mim é extremamente bonito. Mais uma vez, amei esse capítulo, espero que você tenha amado tanto quanto eu e tenha gostado desse review também, que ele tenha de alguma forma contribuído para sua experiência lendo o capítulo 1051 de One Piece. No mais, não esquece de deixar aquele like, mano, ajuda pra caramba. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e também checar a nossa loja, além de todas as nossas redes sociais, tá? Mano, vai lá e compra uma camisa bacana, você vai gostar, eu te garanto, tá? É isso, galera, muito obrigado por me acompanhar até aqui e a gente se vê num próximo vídeo. É isso, galera, valeu!